Oi, meninos. Bom, para a gente continuar o que estávamos falando, né, sobre resumo. Então, o que é necessário para se fazer esse resumo? É necessário as competências requeridas, que são a competência de leitura, né? Obviamente que para saber fazer um resumo, para saber escrever, tem que ler muito, né, pessoal? Acho que a leitura é o ponto primordial, né? É leitura, tá? Depende de conhecimentos linguísticos, textuais e conhecimentos do mundo, conhecimentos externos mesmo. Buscar identificar as principais ideias do texto, como a gente já falou lá atrás naquele primeiro vídeo. Eu preciso retirar as ideias principais. E a competência em redação. Então, eu preciso saber o padrão culto, né? Porque é claro que eu não vou conversar com o meu leitor, né? Então, assim, né? Que às vezes a gente coloca, ainda existem, né? Então, assim, aquilo tem que ser o padrão culto mesmo, né? Então, e o uso de terceira pessoa. Então, assim, foi observado, pode ser analisado, né? Então, sempre fazendo uso dessa terceira pessoa e nunca eu observei, nós observamos, isso não, tá? E um texto organizado com coesão e coerência, né? Ou seja, um texto que... Opa, sublinhei o errado aqui, pessoal. Um texto que possua coesão e coerência é um texto que faça sentido. Porque senão você você escreve algo totalmente sem sentido, que às vezes você entende, mas o outro que está lendo não vai entender nada. Tem que ter cuidado. Estratégias de leitura para produzir resumos. Primeiro, sublinhar as ideias mais importantes do texto. Esquematizar, né? Fazer esqueminha é ótimo para tudo. E sumarizar, ou seja, apagar as informações redundantes e os detalhes que não importam. Isso é chamado de sumarizar, tá? Então, são as três principais estratégias. Sublinhar o ponto principal, as ideias básicas, né? Fazer esqueminha e sumarizar, ou seja, aquilo que não me importa, eu esqueço. Então, resumindo, né? Risos aqui para vocês. Um resumo simples apresenta uma condensação do texto base, ou seja, algo condensado, algo menor. Apresenta apenas ideias principais. Não apresenta comentários pessoais, falei isso lá atrás, isso é resenha. Usa linguagem culta, tem coesão, tem coerência. Redigido em terceira pessoa, é inteligível por si mesmo, ou seja, eu tenho que ler aquele resumo e entender. E possui redação própria, senão a partir do momento que não for próprio, já estou fazendo um plágio. Tá? Então, resumindo, é isso. Já a resenha, para a gente falar um pouquinho de resenha e encerrar, a resenha deve se situar no momento em que o texto foi escrito, oferecendo dados sobre o autor, o livro e a edição. Ela aponta as linhas gerais do conteúdo e faz uma avaliação crítica. Tá? Então, esse é o ponto-chave de resenha. Promover uma avaliação crítica do assunto, levando em conta a organização do texto, raciocínio lógico, objetivos e, obviamente, que também tem que ter coerência. O resenhista, segundo Terezo, em 2002, o resenhista deve apreciar a originalidade, a contribuição para a cultura da área, além de situar a obra dentro do contexto geral da produção do autor e de outros sobre o mesmo assunto. A resenha não pode se limitar a apreciações impressionistas. Tipo assim, né, meninos? Ó, gostei disso, não gostei daquilo. Isso não é resenha, tá? Então, é assim. Pode-se observar que o texto traz tananã, tananã, tananã. Fazendo uma análise crítica sobre o assunto, podemos citar que tananã, tananã, ou pode-se citar, né? Perdão. É possível citar que tananã, né? Você pode até dizer que gostou ou que não gostou, mas de uma outra maneira, obviamente você não vai falar. Eu gostei do texto do autor. Eu não gostei do texto do autor. Isso não, tá bom? Isso não é resenha. Que se preze, não. Então, resenha em resumo. Resume e extrai seus fatos mais importantes, e é isso. Resenha, resume e avalia criticamente, seja essa avaliação positiva ou negativamente, tá? Então, a diferença básica entre resumo e resenha é essa. Aqui as referências para a gente tratar, e aqui as dicas para se elaborar um resumo, que eu vou passar aqui bem rapidinho com vocês. Então, primeiro, ler e reler o texto, tá?
várias e várias vezes, tá bom? Então, lê, relê, né? Então, o ideal é você reler o texto algumas vezes para se certificar que você entendeu realmente o que ele está tratando. Segunda dica: busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. É aqui que você deve tentar buscar algumas palavras-chave sobre o assunto tratado para te ajudar a se organizar e também destacar o que é mais importante, né? Então, olha lá, se você estiver fazendo um resumo de física sobre termologia, as palavras-chave: calor, temperatura, dilatação, escala Kelvin, estudo dos gases. Então, as palavras-chave, os mais importantes. Você pode grifar os itens e as frases essenciais, nada nos impede, e é uma dica. Organize as ideias principais, certo? Então, tente responder as duas perguntas: o que está sendo dito no texto e como eu explicaria isso para alguém. Então, se eu perguntasse para vocês, pessoal, lê esse texto sobre a Covid-19. Então, vocês vão ler mais uma vez, se quiser ler mais uma vez, e tentar se responder. Ah, eu entendi isso desse texto. Ah, eu entendi, mas e o outro? Como é que eu explico isso para o outro? Então, você tem que saber o que está sendo dito e como você explicaria isso para mim, por exemplo. E por fim, mãos à obra. Escreva o texto, né? Já que você leu e releu, né? Pegue o assunto básico, geral e depois passe para os assuntos específicos dentro da matéria, tá? Então, essas são as dicas gerais. E por fim, o que nunca fazer dentro de um resumo, meninos? Mais de um parágrafo com um resumo simples. Frases longas demais é cansativo, pessoal, tipo Enem, sabe? Que você leu o início, você chega no final, você não sabe nem o que mais está dizendo no início. E sem conexão, que você não está entendendo nada do que aquilo está dizendo. Uso de gíria, pelo amor de Deus, né? Falamos lá atrás, linguagem culta, né? Abreviação sem esclarecimento. Plágio, isso aqui eu não preciso nem dizer, né? Frases dúbias ou insegurança perceptível, erro ortográfico. Pessoal, a gente precisa se policiar muito, muito. Se você não tem certeza que a palavra fazer se escreve com S ou se escreve com Z, o que você vai fazer? Você vai... Ó, até ele já me corrigiu aqui, né? Ou eu que escrevi isso certo, que a gente, né, escreve tanto certo que é até estranho quando a gente lê assim, né? Então, se eu não sei se fazer escreve com Z ou com S, eu olho no Google, né? Então, a gente precisa estar muito atento aos erros de ortografia, porque é muito feio, é esdrúxulo. E tabelas e gráficos no resumo geralmente não. Significado de algumas frases pouco científicas. Há muito se sabe. Se você colocar muito se sabe, você está dizendo que não achou a referência original e está tentando enganar o leitor. Acredita-se que, eu acho, mas não tenho certeza. Ou eu, mas uns poucos acreditam que. Interessante isso daqui, né? Ou quando você coloca pesquisas adicionais são necessárias antes que uma clara compreensão do fenômeno seja alcançada, ou seja, que você não compreendeu nada do fenômeno, tá? E por fim, a conclusão a partir dos dados que puderam ser analisados são: as 3 páginas de dados foram destruídas quando derramei um copo de cerveja em cima. Ou seja, tudo isso são frases que muitas vezes para a gente parecem normais, mas que para o leitor dá a entender outra coisa, entende? Então, e por fim, esses conhecimentos têm grande importância prática e teórica. É a mesma coisa que você está dizendo. Para mim parece interessante, né? Então, assim, tem certas coisas, né? Certas frases aí que são pouco científicas, então não se deve utilizar, tá bom? E agora a tarefinha de vocês eu deixei 1, 2, 3, 4 textos para vocês. E o que eu quero? Quero que primeiro vocês expliquem para mim com as palavras de vocês a diferença entre um resumo e uma resenha. E segundo, além de resumir esse parágrafozinho tão curtinho, quero que vocês façam para mim um resumo desses 5 textos. Se vocês estão vendo que são poucas linhas, a de vocês tem que dar menos linhas ainda, tá bom? Então, essa é a tarefinha para hoje, ok? Pelo menos de 2 textos, tá? E esse curtinho aqui. Tudo bem? Obrigada, meninos, e até breve. Beijos!